Hashashin, a Ordem Real dos Assassinos, século XI-XIII. Origem: o surgimento de uma seita mortal nas montanhas da Pérsia e Síria. Durante as Cruzadas, um período de conflito entre o mundo cristão e o islâmico, uma das mais misteriosas e temidas organizações surgiria nas montanhas remotas da Pérsia e da Síria. Essa organização, conhecida como Hashashin, ou assassinos, foi formada pela seita xiita ismaelita chamada Nizarita e logo se tornaria famosa por suas estratégias letais e assassinatos políticos. A origem da palavra assassino vem diretamente de seus membros, que eram conhecidos por sua habilidade mortal e pela precisão de seus ataques. Mas o que tornava essa seita tão eficaz não era apenas sua habilidade em combate. Era a maneira como usavam estratégias psicológicas para alcançar seus objetivos. Eliminar líderes e figuras poderosas sem que ninguém soubesse de onde o golpe viria. A localização dessa seita era uma fortaleza imponente nas montanhas, Alamut, no que hoje é o Irã, onde sua liderança e discípulos operavam em segredo. Com uma base quase impenetrável, Alamut se tornou o símbolo do poder dos Hashashin, uma fortaleza que resistia tanto aos inimigos internos quanto externos. Líderes e organização: Hassan e Sabah e a base de operações. A seita foi fundada e liderada por Hassan e Sabah, um visionário e estrategista implacável. Sabah estabeleceu Alamut como centro de suas operações e mentoria para os futuros assassinos, criando uma rede secreta de homens e mulheres altamente treinados, conhecidos por sua lealdade absoluta e habilidade estratégica. Hassan e Sabah não apenas formou um exército de assassinos, mas uma organização secreta que se espalhou por várias regiões, desde o Irã até a Síria. Sabah, muitas vezes chamado de o Velho da Montanha, utilizava métodos psicológicos para disciplinar seus seguidores. A lealdade era primordial. Os assassinos eram treinados para obedecer sem questionar, e muitos deles estavam dispostos a morrer sem resistir caso fossem capturados. Esse comportamento era incentivado por Hassan, que via a morte voluntária como uma maneira de garantir a pureza da missão. A filosofia da seita: assassinatos estratégicos com precisão. A abordagem dos Hashashin para a guerra era não convencional. Em vez de lutar em grandes batalhas, sua tática era direcionada ao assassinato estratégico de líderes políticos e religiosos, ou qualquer um que fosse considerado uma ameaça para a seita. Anciãos, sultões, califas e comandantes de exércitos eram seus principais alvos. O assassino típico era alguém que sabia agir com precisão e disfarce. Ele nunca era identificado de imediato e seu trabalho era executado de maneira tão eficiente que as vítimas sequer sabiam que estavam prestes a morrer. Isso se refletia em uma preparação meticulosa. Os assassinos se infiltravam em eventos religiosos, cortes políticas e outras funções públicas, esperando o momento certo para atacar. O assassinato de um alvo muitas vezes envolvia habilidades como disfarce e o uso de facas curtas ou lâminas pequenas, que permitiam que o assassino se aproximasse de seu alvo de maneira silenciosa e letal. A imagem do assassino invisível, que se movia nas sombras sem deixar pistas, foi o que mais tornou os Hashashin temidos. A fortaleza de Alamut, inimiga imbatível. A fortaleza de Alamut, localizada nas montanhas do norte do Irã, era o centro do poder dos Hashashin e um símbolo do domínio da seita sobre seus inimigos. Alamut era praticamente inexpugnável devido à sua localização estratégica em um território acidentado e difícil de acessar. A fortaleza estava equipada com tudo o que os Hashashin precisavam para sobreviver, treinar e expandir suas operações. Era também um local onde os futuros assassinos eram educados e doutrinados nas artes do assassinato, da espionagem e da estratégia.
Aqui, os candidatos a assassinos passavam por rígidas provas de lealdade e treinamento físico e mental, muitos dos quais eram forçados a demonstrar seu compromisso absoluto com a causa. Alamut não era apenas uma fortaleza física, mas também um centro de inteligência e planejamento. A partir de lá, os Hashshashin eram capazes de comandar ataques mortais, movimentar-se secretamente e enviar informações valiosas para enfraquecer as potências inimigas. A ascensão e queda dos Hashshashin. A estratégia de assassinatos dos Hashshashin foi eficaz, mas, como tudo na história, também tinha seu preço. Ao longo do tempo, a tática de assassinato constante começou a gerar inimigos poderosos, incluindo o Império Mongol de Genghis Khan, que no século XIII colocou os Hashshashin em uma posição insustentável. O fim dos Hashshashin começou com a queda da fortaleza de Alamut em 1256, quando o exército mongol, após uma série de cercos e batalhas, finalmente derrotou a fortaleza inexpugnável. Os assassinos foram aniquilados ou forçados à fuga, mas a lenda da seita permaneceu viva, influenciando não apenas a história do Oriente Médio, mas também o imaginário popular em todo o mundo. O legado, os Hashshashin no mundo moderno. A palavra assassino deriva diretamente dos Hashshashin, e seu legado é visível em várias histórias, lendas e até mesmo em jogos de videogame como Assassin's Creed. Embora a seita tenha desaparecido há séculos, a ideia de assassinos misteriosos, disfarces e missões secretas continua a cativar o público até hoje. Referência a Assassin's Creed. A popularidade do jogo. Assassin's Creed é um reflexo do fascínio contemporâneo pela Ordem dos Assassinos. O jogo usa elementos históricos da seita dos Hashshashin, com personagens baseados em Hassan e Saba e a famosa fortaleza de Alamut. O conceito de uma sociedade secreta, com uma missão de justiça e liberdade, mas também com métodos radicais, é explorado nas tramas do jogo, mantendo viva a lenda dessa ordem assassina. Conclusão: a lenda dos Hashshashin. Os Hashshashin não eram apenas uma seita de assassinos, eram uma organização secreta, inteligente e altamente eficiente, cujas táticas de assassinato influenciaram a guerra medieval de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Ao longo dos séculos, sua história se transformou em lenda, uma lenda que ainda ressoa na cultura popular, seja nos livros, filmes ou jogos de videogame como Assassin's Creed. A Ordem dos Assassinos não foi apenas um conjunto de homens e mulheres habilidosos em matar. Ela foi uma manifestação de estratégia, lealdade e sacrifício. Uma organização que, por séculos, operou nas sombras e alterou o curso da história medieval.